Sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Palavras do Senhor Jesus, o fundador da maior comunidade do mundo, a Igreja Viva de Jesus. Quando ele fundou a igreja, ele falou essas palavras, são as palavras da inauguração da igreja. Esta pedra é ele, é Jesus Cristo, Filho amado do Deus vivo, Cristo, Filho de Deus. Ele é o fundamento da igreja, e como é bom, bem-vindo, bem-vinda à igreja. Nós temos esse momento especial da Igreja Batista Casa de Paz, a reunião das promessas, grandiosas e preciosas promessas de Deus. Chegando ao final do capítulo 4 do livro de Atos dos Apóstolos, mas antes, bem-vindo, inscreva-se, você que está passando por aqui pela primeira vez, ainda não se inscreveu, compartilhe o link, todo mundo aí, nossas centenas de participantes, pegue aí, copia e cola, coloca nas suas redes sociais o link dessa reunião, aliás, escolha a temática que você quiser, já tem uma lista enorme de vídeos das promessas de Deus, começando no livro de Gênesis, toda a Bíblia. Estamos aí numa viagem na Bíblia Sagrada, procurando anotar as promessas de Deus. E a promessa de hoje está no livro de Atos, capítulo 4. Vamos começar no versículo de número 32. Do verso 32 até o verso 35, encerrando assim o capítulo 4 do livro de Atos. Você que também está passando por aqui, depois clica aí no joinha, nas atualizações para receber os próximos vídeos. Atos capítulo 4, a minha Bíblia já está aberta, começando no verso 32, diz assim: todos os que creram estavam unidos em coração e mente. Não se consideravam donos de seus bens, de modo que compartilhavam tudo que tinham. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e sobre todos eles havia grande graça. Entre eles não havia necessitados, pois quem possuía terras ou casas vendia o que era seu e levava o dinheiro aos apóstolos para que dessem aos que precisavam de ajuda. Deus e Pai, peço que aplique essa palavra em minha vida, em minha família, essa promessa linda, e através da minha vida, da minha família, na vida de todos os meus irmãos e irmãs, participantes dessa reunião, em nome de Jesus, amém? E amém, título que escolhemos para esse texto: Deus promete formar uma comunidade modelo para o resto do mundo. Deus está formando uma comunidade que é paradigma, é espelho para o resto do mundo. Você sabe onde está essa comunidade? Vamos falar sobre ela. Essa é a promessa de Deus. Sabe como é essa comunidade? Uma comunidade exemplar. Deus quer formar essa comunidade. E nós anotamos aqui 3 características dessa comunidade que está nesse texto. As características estão nesse texto. Primeira característica da comunidade criada por Deus, que é um modelo para o resto do mundo. Primeiro, uma comunidade onde todos os que creem estão unidos em coração e mente. Você acredita que essa comunidade existe? Eu acredito. Eu quero fazer parte dela. Eu decidi fazer parte dessa comunidade. Uma comunidade onde todos os que creem estamos unidos em coração e mente. Eu estou unido com todo mundo que está unido com Jesus no coração e na mente, confessando a Jesus como único e suficiente Salvador e Senhor. A ideia era exatamente essa. A ideia de Deus era exatamente essa desde o livro de Gênesis. Quando Deus chamou Abraão, Gênesis capítulo 12, verso 3, Deus diz assim: Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei. E farei de ti uma grande nação. Abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Essa foi a ideia de Deus desde o começo. E a ideia de Deus até hoje não mudou essa ideia. O plano de Deus não frustrou. Porque eu faço parte desta bênção, desta comunidade. A minha família
faz parte dessa comunidade, em que o Senhor diz: eu engrandecerei o teu nome, tu serás uma bênção, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Gênesis capítulo 12 conta essa história. É o começo, foi a primeira semente da formação dessa comunidade, uma comunidade onde todos os que creem estão unidos em coração e mente. E aí chega Jesus, e aí no Evangelho de João, Jesus diz assim: veio para o que era seu. A palavra, o evangelista João diz: veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Porque Jesus nasceu no meio do povo judeu, mas muitos judeus não creram em Jesus e não creem até hoje como o único Salvador e Senhor. Essa é a grande verdade. Mas a todos quantos o receberam, aqui eu entro, e você também, mas a todos quantos o receberam, judeus ou não, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Quais? Quantos? Aos que creem no seu nome. João capítulo 1, versos 11 e 12 terminam esse ponto. A segunda característica dessa comunidade criada por Deus é que é uma comunidade onde todos compartilhavam e compartilham uns com os outros das necessidades e suprimentos. Essa é uma grande verdade. Eu faço parte dessa comunidade, é claro. E eu não consigo ficar sem repartir com alguém que precisa. É claro que eu não posso fazer tudo para todo mundo. Mas aquilo que eu posso fazer, se eu não fizer, eu fico muito triste. Eu fico muito incomodado. O Espírito Santo me incomoda o tempo todo quando eu vejo alguém pedindo, alguém com alguma necessidade, porque essa é a ideia de Jesus. Jesus disse: dá a quem te pedir, e eu te darei, boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. O Senhor Jesus diz: os pobres sempre tendem convosco, e vocês devem ajudar. E Jesus disse mais: quando vocês ajudam a um pobre, vocês estão ajudando a mim mesmo. Essa é a ideia de Jesus. Uma comunidade onde todos compartilham uns com os outros as suas necessidades. Nosso texto, ele é lindo nesse sentido. Diz que os que creram estavam unidos em coração e mente, compartilhavam, davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. Sobre eles havia grande graça, não era pequena graça, não, grande graça. E entre eles não havia necessitados. E aí eu lembro do salmista que diz: fui moço e agora sou velho, mas nunca vi um justo desamparado, né? Sua descendência a pedir esmola. E aqueles que precisavam de ajuda recebiam a ajuda daqueles que tinham mais, compartilhavam com aqueles que tinham menos. Era uma comunidade onde todos compartilhavam uns com os outros os seus suprimentos. E eu lembro do exemplo das igrejas da Macedônia. A Macedônia era uma região muito pobre no primeiro século da era cristã. Era como a região do terceiro mundo, comparando com hoje. E a Judéia era o primeiro mundo, era o top, eram os países mais ricos do mundo. Mas houve uma grande fome na Judéia. No primeiro mundo houve uma grande fome. E o terceiro mundo ajudou o primeiro mundo. O terceiro mundo mandou suprimentos para o povo do primeiro mundo, do top. O pessoal estava passando fome. E essa é a ideia de Deus. E eu vejo isso acontecendo hoje. Tem missionários nas áreas de guerra, tem missionários lá onde teve o terremoto, tem missionários onde o furacão passou, onde o incêndio passou. Eu ouço as histórias e fico maravilhado vendo o mover dessa comunidade, onde todos compartilham uns com os outros. Tem missionários nossos no Havaí, tem missionários nossos lá no outro lado do mundo, no Egito, onde aconteceram os terremotos e os furacões e as enchentes, inundações e situações de muitas perdas. Tem gente compartilhando lá e nós estamos contribuindo através de missões nacionais, de missões Rio, missões mundiais. As nossas juntas não param. É a igreja do Senhor, é a comunidade do Senhor compartilhando uns com os outros o evangelho, o reino de Deus, a ressurreição de Jesus, mas também suprimentos.
o carinho, o amor, o abraço. Não consigo passar adiante agora mesmo, vindo do nosso culto, ali no nosso templo, Rua do Senado 308, não dá para passar e ver pessoas na calçada sem ajudar de alguma forma, dar um pedacinho de bolo, sempre tem um bolinho na igreja, um pedacinho, um pão, um pedacinho de pão, e dizer Jesus te ama. Não dá para vir para casa e ver e passar de largo como passaram os sacerdotes e os levitas da história contada por Jesus. Uma comunidade onde todos compartilham uns com os outros suprimentos de necessidades materiais mesmo. As igrejas da Macedônia ajudaram, mandando suprimentos para a Judéia. Essa história está em 2 Coríntios, capítulos 8 e 9. Terceira característica nesse texto, porque não tem fim, de uma comunidade modelo para o resto do mundo. É uma comunidade onde todos dão bom testemunho do Senhor Jesus Cristo, sobre todos a graça. Ah, que maravilha! Eu amo esse ponto, essa característica da comunidade de Jesus. A graça na comunidade de Jesus. Não há ódio. Onde tem ódio, não faz parte da comunidade de Jesus. Na comunidade de Jesus, em todos há graça. Havia graça, há graça. E vai continuar a um derramar da graça de Deus na comunidade do Senhor. E há também bom testemunho do Senhor Jesus sobre todos. E eu lembro da igreja, da comunidade primitiva, Atos capítulo 2, os primeiros convertidos diz que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão, nas orações. Em toda alma havia temor, não havia necessitados, porque havia sempre alguém preocupado em saber onde estava alguém precisando de alguma coisa para que não houvesse pedintes, para que nem precisasse pedir, para que os suprimentos chegassem aos necessitados. E diz lá, no final do capítulo 2 de Atos, que a igreja caía na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor aqueles que se haviam de salvar. Essa expressão, cair na graça, significa exatamente que era uma igreja querida. Era uma igreja era uma comunidade onde todos realmente estavam em sintonia com o Senhor, em sintonia com o reino de Deus, com as necessidades, as características instituídas pelo Senhor Jesus, determinadas pelo fundador da igreja, para que ela funcionasse do jeito que ele determinou, do jeito que ele projetou. E minha oração nesse momento é que eu e você cumpramos as características dessa comunidade. Nós que dizemos fazer parte dessa comunidade. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, nossa decisão é sim, queremos cumprir as características, continuar cumprindo. Nós nos alegramos com essas características. Elas não são pesadas para nós. Sabemos que as carências do mundo são gigantescas, não vamos conseguir atender a todos, mas nós vamos trabalhar. Estamos aqui para servir. Eis-nos aqui, Senhor. Nós pedimos ao Senhor condições, sabedoria para ajudar, para compartilhar, para ser essa comunidade modelo para o resto do mundo, exemplar para o resto do mundo. Eis-nos aqui, Senhor. Pedimos saúde para os enfermos, pedimos consolo para as famílias enlutadas, pedimos que abra porta de empregos para os desempregados, pedimos que abençoe as empresas, o comércio, a indústria que passam por dificuldades, manda um renovo de sabedoria para os empresários. Pedimos também um avivamento do Espírito Santo para a Igreja Batista Casa de Paz, começando aqui no coração da cidade, no Rio de Janeiro, e alcançando toda a cidade, o estado, o Brasil, o mundo, para povoar os céus com centenas e milhares de convertidos e também para abençoar o reino do Senhor até a volta de Cristo.
pedimos pelas áreas do mundo que estão sofrendo, aquelas áreas que sofreram os incêndios lá no Havaí, pedimos pelas reconstruções lá, pedimos pelo continente africano tão assolado, pelo terremoto, pelas inundações, as enchentes, pedimos pelas famílias enlutadas, que o Senhor console os corações e a reconstrução, que haja ajuda mútua do mundo todo para a reconstrução dessas casas e situações tão difíceis. Lá nas áreas de guerra, pedimos pelas áreas onde os campos de concentração estão superlotados de crianças e pessoas. Cuida, Senhor, dessas vidas. Pedimos aqui pela nossa cidade, pela nossa Rua do Senado, aqui, a Rua Laura de Araújo, pedimos pela cidade do Rio de Janeiro, pedimos pelos missionários de missões nacionais, pela nossa junta de missões nacionais, a nossa convenção, os missionários espalhados pelos 4 cantos do nosso país, pelas áreas também assoladas, pelas situações difíceis, a região sul do nosso Brasil, assolada também pelas inundações, pelas enchentes, pelos problemas, os ciclones extratropicais. Vai cuidando, vai abençoando, amenizando os sofrimentos. Pedimos essas bênçãos a Deus, o Pai, na virtude do Espírito Santo, no nome de Jesus Cristo de Nazaré. E todos digam amém, amém. Chegando ao final da nossa reunião das promessas, nesta semana abençoada, numa semana de consagração, estamos proclamando um jejum coletivo, é semana de jejum, por missões, pelos missionários, pela nossa missão aqui no centro da cidade. Mas antes, o nosso parabéns aos aniversariantes da semana. E feliz aniversário, dia 13. Teve aniversário de casamento, eu e Eneida. Parabéns, Eneida. Feliz aniversário para nós. Dia 17, Monique Sampaio. Oi, Monique, parabéns, feliz aniversário. Voltando um pouquinho, dia 14, Isabelle Oliveira do Amaral. Oi, Isabelle, do nosso PGM ali da Frei Orlando. Parabéns, Isabelle, feliz aniversário, dia 14, que beleza. Dia 19, Raquel Mendes, parabéns, Raquel Mendes, filha da missionária Eneida. E José Maria Jorge, parabéns, irmão Zé Maria, feliz aniversário. Tem alguém completando aniversário aí na sua casa? Escreve aí o nome no comentário. Na próxima reunião faremos a festa. Teve alguém que mandou o aniversário, a irmã Vera Vera mandou um aniversariante. Eu anotei um pedido de oração. Quem escreve lá, a gente está orando, agradecendo a Deus a vida dos aniversariantes e também os motivos de orações. Anote seu motivo e nós estaremos levando para os nossos cadernos de oração. Nós queremos convidar todos, a partir de agora, exatamente nesse momento, estaremos começando um jejum coletivo a favor de libertação aqui no Rio de Janeiro, a favor das missões, dos missionários aqui na cidade e no Brasil e no Brasil. Porque estamos no mês chamado Mês de Missões Nacionais. A nossa igreja pertence a uma convenção chamada Convenção Batista Brasileira, onde todo mês de setembro nós celebramos missões nacionais. E estamos celebrando. E nós estamos em oração. E amanhã, às 8 horas, estaremos em nosso templo para uma reunião conjunta, onde estaremos continuando nessa oração e jejum, nessa busca, e também, após, estaremos encerrando esse tempo de jejum coletivo. O jejum coletivo a gente pode falar, é como o jejum de Esther, que em perigo para o povo todo, ela proclamou um jejum, 3 dias, todo mundo jejuando e orando. É como o jejum do povo de Nínive. 40 dias haveria a guerra e a destruição, e ali houve impedimento. O jejum abençoou e impediu, porque houve arrependimento. O jejum é um tempo de arrependimento ao Senhor. Não saia daí que tem uma bênção para você. A bênção que está em Filipenses 4, 7, que diz: e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. E você diz, amém.